Trilhas da libertação, ampliando os conhecimentos. À medida que a multidão se dispersava, Petitinga propôs-me acercar-nos do orador para cumprimentá-lo, ao que anuí com imenso agrado. À sua volta formara-se um grupo de estudiosos da medicina em nosso plano de ação, que o interrogava educadamente, buscando ampliar as informações nas suas áreas específicas. Em face do que foi abordado, compreendi, interrogou o jovem médico presente, que as doenças físicas em geral são resultados de um comportamento desequilibrado da mente. Assim sendo, como ficam as injunções kármicas negativas em alguém que mantivesse o equilíbrio psíquico? O orador gentilmente esclareceu. Uma mente esturdia, desarmonizada, em desequilíbrio, é resultado do espírito doente, devedor. Seria incoerência encontrarmos em uma calceta ou em uma vítima de consciência de culpa um estado mental harmônico. Essa distonia reflete os efeitos da conduta deteriorada, fazendo-a instrumento dos fatores degenerativos que se impõem no quadro da saúde pessoal na condição de enfermidades reparadoras. Qual seria então o papel da medicina holística nesse caso? Insistiu o interessado. Trabalhar o paciente globalmente, elucidou. De início, demonstrar-lhe que a doença é efeito e somente atendendo-lhe às causas torna-se possível saná-la. Logo depois, conscientizá-lo da necessidade de modificação no comportamento moral, mudando-lhe o condicionamento kármico, por cuja conduta adquirirá mérito para uma alteração no seu mapa existencial. Desse modo, as imposições reencarnacionistas, que dependem das novas ações do ser, alteram-se para melhor. A mente reajusta-se a uma nova realidade e, irradiando-se de maneira positiva, providencial, contribui para o estado de bem-estar fisiopsíquico. O médico, nesse programa, torna-se também conselheiro, sacerdote que inspira confiança fraternal e dispensa ajuda moral, ampliando a sua antes restrita área de ação. Concordávamos plenamente com as colocações apresentadas. A oficialização da medicina, sem qualquer crítica de nossa parte, tornou os seus profissionais instrumentos quase automáticos de determinados comportamentos aceitos, que veem no paciente apenas um caso a mais no variado número daqueles aos quais confere assistência, preocupando-se só razoavelmente em propiciar-lhe suspensão dos efeitos, as dores, a ansiedade, o medo, a insegurança, em vez de penetrar-lhe mais profundamente as gêneses, trabalhando-as com maior soma de atenção. O órgão doente reflete o desconforto do espírito em si mesmo insano, que manifesta naquela área a deficiência, a mazela que o afeta. Não me pude deter em mais amplas reflexões, porque uma senhora, ao nosso lado, indagou com respeito. E o perispírito? Qual o seu papel no modelo da medicina holística? Sem demonstrar enfado ou desatenção, o Dr. Carneiro esclareceu. Sabemos que o perispírito, com a sua alta sensibilidade, é o veículo modelador da forma, portador de inumeráveis potencialidades, tais como memória, penetrabilidade, tangibilidade, elasticidade, visibilidade, que, manipuladas conscientemente ou não pelo espírito, por meio da energia psíquica, exteriorizam-se no corpo físico, nele plasmando os implementos para ajudá-lo na evolução. Assim, a irradiação mental, agindo no corpo perispiritual, alcança a organização fisiológica.
Daí porque a mudança do pensamento para uma faixa superior, a da saúde, por exemplo, propicia que a energia desprendida sintonize com as vibrações desse campo, alterando o teor da irradiação, que irá estimular o equilíbrio das células e a restauração da saúde física. Da mesma maneira, a reconquista do comportamento moral, trabalhando o corpo, produzirá modificações na área do psicossoma, que influenciará a conduta mental. A energia que provém do psiquismo pelo modelo organizador biológico alcança a matéria, assim como a conduta orgânica disciplinada pelo mesmo processo atinge o psiquismo, imprimindo-se no espírito. Os hábitos, portanto, os condicionamentos, vêm do exterior para o interior, e os anseios, as aspirações cultivadas, partem de dentro para fora, transformando-se em necessidades que se impõem. Multiplicavam-se as perguntas que o eminente benfeitor respondia com tranquilidade. Em determinado momento, porque me olhasse expressivamente, como a estimular-me a participação ativa nos diálogos, solicitei licença e arguí. No caso das obsessões, como se daria a assistência holística? Sorrindo amavelmente, ele expôs. Sabemos que em todo o processo de obsessão estão presentes dois enfermos em pugna de desequilíbrio. De igual forma, não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior, e nessa área deficiente por sintonia fixa-se a indução perturbadora do hóspede. A essa consciência de culpa chamaremos matriz, que facultará o acoplamento do plug mental do adversário. Não raro, a força de atração da matriz é tão intensa por necessidade de reparação moral do endividado, que atrai o seu opositor espiritual, iniciando-se o processo alienador. Em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador sitia a usina mental do futuro hospedeiro, que termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático, que romperá o campo de defesa, facultando assim a instalação da parasitose. Esta, graças à sua intensidade, por meio do perispírito, se alojará na mente, gerando alucinações, pavores, insatisfação, manias, exacerbação do ânimo ou depressão, ou se refletirá no órgão que tenha deficiência funcional, pelo assimilar das energias destrutivas que lhe são direcionadas e absorvidas. Silenciou por alguns instantes, como a facultar-me tempo de assimilar o raciocínio para logo prosseguir. O modelo de terapia holística para a saúde encontra-se muito bem delineado na codificação espírita, especialmente pela abrangência que esta faculta ao homem, que é um ser integral, importante em todos os aspectos que o constituem, em particular, quando o analisa reencarnado. As recomendações espiritistas têm em mente os valores do espírito, morais, intelectuais, comportamentais, trabalhando-os em conjunto, com o objetivo de propiciar a saúde, como decorrência da reparação dos erros pretéritos e a aquisição de recursos positivos atuais para o pleno equilíbrio perante as leis cósmicas. Na análise dos pacientes espirituais, a terapia espírita não dispensa a de natureza psiquiátrica, seja nas depressões profundas, transtornos psicóticos maníaco-depressivos, seja nas exaltações esquizofrênicas e paranoides. Impõe, entretanto, como primordial a renovação moral do paciente e a sua ação edificante,
assumindo o valioso concurso da praxiterapia, especialmente direcionado para o bem, que lhe facultará créditos a serem considerados no balanço moral da sua existência. Especificamente, para atender-se obsediados, o modelo espírita, que é holístico na sua profundidade, preocupa-se com o enfermo encarnado, mas também com o desencarnado, não menos doente, procurando demovê-lo do mal que pratica, porque esta nova atitude lhe fará bem, tanto quanto preocupando-se com a família da aparente vítima, o seu meio social e ambiental. A transformação moral do grupo familiar para melhor é um efeito saudável da terapia desobsessiva, que se expressa de maneira psicológica amorosa, abrindo espaço social para o antagonizante, que então recebe o aceno para a reencarnação. Não se detém, portanto, em eliminar efeitos, ajudando o hospedeiro com desprezo pelo opositor, às vezes mais infeliz em razão da mente fixa no desar há muito, sem ensejo de alívio, alucinado pelo ódio, pelo ciúme, pela sede de vingança, pelo amor atormentado. A obsessão é parasitose profunda e grave que deve ser atendida globalmente, arrancando-se-lhe as raízes perigosas que reportam com mais vigor se não são extirpadas por meio da conquista plena do adversário em perturbação. No caso de crianças obsessas, insisti, ampliando o curso do estudo, como proceder, já que as mesmas não dispõem de discernimento ou outro qualquer recurso defensivo? O amigo gentilmente considerou. Não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório, como efeito de ações danosas de curso mais grave. Não obstante, os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil com mais intensa contribuição dos passes e da água fluidificada, bioenergia, bem como proteção amorosa e paciente, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor, psicoterapia. Por fim, por meio do atendimento desobsessivo, mediante o concurso psicofônico, quando seja possível atrair o hóspede, a comunicação mediúnica de conversação direta. A visão do Espiritismo em relação à criança obsediada é holística, pois que não a dissocia, na sua forma atual, do adulto de ontem, quando contraiu o débito. Ensina que infantil é somente o corpo, já que o espírito possui uma diferente idade cronológica, nada correspondente à da matéria. Além disso, propõe que se cuide não só da saúde imediata, mas, sobretudo, da disposição para toda uma existência saudável, que proporcionará uma reencarnação vitoriosa, o que equivale dizer rica de experiências iluminativas e libertadoras. Adimos a terapia do amor dos pais e demais familiares, igualmente envolvidos no drama que afeta a criança. Não desejando ser impenitente, expliquei, desejaria propor ao generoso benfeitor mais uma questão. Porque ele aquecesse, voltei a este assunto que muito me fascina, inquirindo. Na hipótese do ser prejudicado perdoar o seu malfeitor, desapareceria a possibilidade da obsessão? Como seria a análise da injunção kármica reparadora numa visão de saúde espiritual holística? Sabemos que o perdão tem uma dívida não isenta o seu responsável da regularização por meio de uma outra forma. Quem perdoa fica bem, porém o desculpado permanece em débito perante a economia da vida. Cumpre-lhe passar adiante o que recebeu, auxiliando a outrem conforme foi ajudado. Assim, no caso em tela, a consciência de culpa do devedor
faz um mecanismo de remorso que se transforma em desajuste da energia vitalizadora, que passa a sofrer-lhe os petardos e termina por produzir, como não desconhecemos, a autoobsessão, ou engendra quadros de alienação mental, conhecidos na psicopatologia sob denominações variadas. A consciência culpada do espírito que se arrepende do mal que praticou, mas não se reabilita, emite vibrações perniciosas que o perispírito encaminha ao cérebro, perturbando-lhe as funções. A terapia, no caso, será autorreparadora, concitando o paciente a refazer o caminho, a dedicar-se à ação do bem possível e trabalhar-se moralmente, reajustando-se à tranquilidade da recuperação. Silenciei, comovido, considerando o quanto a justiça de Deus está esculpida na consciência do ser. Outras interrogações foram apresentadas, sendo respondidas com simplicidade e sabedoria, assim encerrando-se a proveitosa oportunidade.